Olá, meus amigos. Vamos apresentar hoje, nesta videoaula, um item que atormenta bastante os planejadores e os executores de serviço. É com que sequência eu vou realizar meus serviços. Como eu vou planejar meus serviços. E diante de eu ter uma quantidade significativa de OS com diversas periodicidades, prioridades em ativos ou equipamentos com diversas criticidades. Então nós vamos tentar aqui elucidar esse grande problema, que não é fácil. Você tem que ter ferramentas boas e cadastramento correto de códigos para que obtenha o teu objetivo, a tua meta, que é planejar com segurança os teus serviços. Uma das configurações importantes que você tem, uma característica, um requisito importante, é a criticidade do ativo. Então você tem aqui a configuração de códigos em ativos, você tem um código que você define, né, o quanto é crítico. Se eu listar aqui, eu vou ver que eu tenho um código 0 que representa uma criticidade extremamente alta, um código 1 com a criticidade alta. Então esses dois aqui são ativos que são altamente impactantes em diversos critérios que você avalia para chegar a esse grau de criticidade, grau de importância do equipamento. Tá certo? Normalmente você pode utilizar várias ferramentas, um algoritmo de determinação de criticidade, mas o melhor que existe para você ter confiabilidade do teu ativo é a ferramenta chamada FEMECA. É uma ferramenta de análise dos modos de falhas e seus efeitos, considerando a criticidade dos teus ativos. Então você avalia as possibilidades de falhas nos teus ativos e classifica cada impacto que essa falha pode produzir, o efeito, ou seja, com relação a acidentes, com pessoas, com relação a custo de produção, paralisação de produção, custo de manutenção, com relação a impacto no meio ambiente e também com relação à reputação. Você classifica e através de uma fórmula, um algoritmo, você chega ao valor de criticidade do ativo. E depois, de acordo com a possibilidade de ocorrência, você chega ao nível de risco que aquela falha pode produzir, o efeito que ela pode produzir no teu equipamento, ok? No teu ativo. Então, e tem a possibilidade de o equipamento não ser absolutamente nada crítico. Bom, visto isso, a gente depois tem a prioridade com que o serviço é solicitado. Entenda bem, prioridade não é criticidade. Prioridade está associado a com que grau de agilidade eu tenho que resolver meus serviços. Enquanto a criticidade é a importância, o grau de importância daquele equipamento no teu processo. Então você pode ter equipamento extremamente crítico, mas que a prioridade de um determinado serviço não seja alta. Então você, por exemplo, você tem a prioridade emergência, é feita parando qualquer serviço, né? Urgente é aquela que deve ser feita o mais rápido possível, e a pouco urgente, que é aquela que não tem tanta urgência assim, até a normal, e aquele que não tem prioridade nenhuma. Normalmente os serviços dificilmente vão ser feitos, eles são feitos depois de que todos os serviços acima são resolvidos, né? E isso faz com que eu possa ter um serviço de grande criticidade, aliás, um ativo de grande criticidade com prioridade normal de execução. Por exemplo, eu tenho um transformador de entrada da minha planta de processo, ele é extremamente crítico, a falha é único, não tem reserva, a falha nele vai me produzir uma parada de produção e vários outros fatores. E eu tenho um serviço de pintura que eu vou fazer quando eu sentir necessidade
e tiver a oportunidade de executar essa pintura. Então é uma OS, uma ordem de serviço que pode ser aberta com uma prioridade normal, ou seja, vai ser programável para uma determinada época que eu tenha disponibilidade de fazer esse serviço, porque ele não há requisito de urgência, emergência e tudo mais. Outro critério que ajuda a priorizar os serviços é o seguinte: é esses serviços, a situação em que eles se encontram, o status desse serviço, tá? Então eu tenho desde o serviço que está não planejado, então o que não está planejado vai ter que passar para o estágio de planejamento. Tem um serviço que já está planejado, existe uma expectativa de ser realizado, tem aquele que está programado e eu tenho praticamente certeza que vou fazer. Isso tudo pode ser reprogramado, como pode ser replanejado. E tem depois, o serviço entra no regime de execução, ele está sendo realizado, né? E depois vai ser concluído, vai ser executado, vai ser cancelado, ele pode estar impedido com alguma restrição de ser feito, depende do material e tudo mais. Bom, qual é a ideia que a gente pode passar? É que serviços que estão iniciados, estão em execução, devem continuar em execução, certo? A princípio, esse é um critério, portanto, eles são programáveis. Um serviço que está programado, ele tem prioridade também. Principalmente se já está programado por uma data, porque ele tem alguma razão de ser feito naquela data. Ele tem predominância sobre um serviço que só está planejado, tem expectativa. E depois disso tudo, eu tenho aquele serviço que para eu programar a mão de obra, depende de uma série de fatores, de restrições que estão acontecendo. Ou depende de uma aprovação, ou depende do cliente, ou depende do orçamento, ou depende de um fornecedor, ou depende de um material, ok? Essa é uma situação que, dependendo do tipo de planejamento que eu esteja realizando, quando tenho mão de obra disponível para executar, eu não considero esses itens que têm restrições ou dependências de algum evento para ser programado a execução, ok? E tem uma série de outros fatores que eu vou considerar, né? Que eu vou considerar na minha avaliação no sequenciamento de execução de serviço. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, né? Eu vou encontrar aqui um documento, né, que nós possuímos, né? Esse documento é um documento que permite que você consiga, né? Eu vou até entrar aqui, melhor do que o documento, eu vou entrar aqui numa sequenciamento para vocês verem que eu tenho numa OS que eu tenho aqui no meu sistema. Tá? É muito interessante vocês usarem isso, tá? Usarem OS para registrar algumas coisas que vocês estão necessitando de executar. Então, por exemplo, eu vou aqui, né, procurar uma OS que eu tenho de definição, né, de meu serviço aqui de modificações no software. Então, por exemplo, a gente realizou uma determinada definição, né, que eu vou interromper aqui esses alertas, tá? E vou buscar aqui uma OS que eu tenho para ainda preparar alguns itens, que é com relação à priorização. Então, eu estou até mostrando agora como é que a gente acha, por exemplo, algumas OS interessantes por uma parte de descrição. Então, aqui, ó, teoria Então, repare o que eu estava dizendo. Uma sequência de sugestão de priorização, né? Ou seja, o software já vai te ordenar, te listar por uma sequência pré-determinada, você escolhe uma outra. Por exemplo, com relação à criticidade do ativo, eu tenho a criticidade, é a primeira coisa, que o ativo muito crítico é mais importante. Mas depois da criticidade vem
em segunda etapa, ou seja, depois de eu checar todas as criticidades zero, eu vou primeiro ver os que são de emergência zero, né? Depois os que são de criticidade com prioridade muito urgente de solicitação. Assim como o corretivo vai ter prioridade sobre a preventiva. Isso quando eu estou programando serviços de criticidade alta principalmente. Agora, eu posso determinar que eu não vou ver no meu sequenciamento as áreas preventivas que são realizadas por uma equipe à parte, que eu vou fazer uma programação independente. Mas quando eu tenho um contexto geral de OS, é interessante eu priorizar. Normalmente, corretiva tem que ser realizada na frente. Agora, vai depender muito com que prioridade você tem, com qual criticidade, certo? A execução, aqui está a sequência. A execução vem na frente, o que está programado, também o que está solicitado, o serviço solicitado, o que está já planejado, depois não planejado, depois vem as dependências, ok? Assim como eu posso criar uma hierarquia de prioridade em função de critérios que eu coloco em chaves de seleção, são códigos de auxílio à programação. Por exemplo, posso dizer que tudo que envolve segurança pessoal tem prioridade sobre segurança patrimonial, que tem por relação à parte de saúde. Eu posso priorizar a saúde na frente, assim como o meio ambiente, o cumprimento das leis. Ou seja, depois disso tudo, o grau de desempate vai ser com a antiguidade da OS, ou seja, a OS que está mais antiga, ela tem prioridade para ser resolvida, dentro de uma mesma, tudo para cima igual, né? Todos esses critérios para cima. E depois até as OS com menor HH, talvez seja melhor. Isso aqui esses itens finais aqui são bastante discutíveis e bastante customizados, assim como a dificuldade de execução do serviço, que é em cima do acordo de nível de serviço, SLA-ONS, que eu tenha determinados serviços que possam ser feitos antes, porque tem um prazo anterior, ok? Esse é um critério que a gente tem. Então vamos lá, vamos aqui no software de demonstração que eu tenho, vamos aqui fazer um exemplo, nessa base minha de treinamento, eu vou fazer um exemplo de uma ordenação de serviços que eu tenho pendente. Entro com a matrícula do usuário, com a minha senha pessoal e vou na tela de planejamento, pode ser aqui de filtragem ou pode ser aqui serviços planejamento, né? Como eu estou vendo planejamento de serviços pendentes, já vem até prioritariamente pendente. Quando eu quero ver também serviço terminado, eu venho aqui. Mas nós estamos procurando sequenciamento de execução de ordem de serviços pendentes. Ok? Eu vou aqui no meu critério tirar as não sistemáticas. Vou só ver, aliás, tirar as sistemáticas. Vou só ver análise de serviço, que eu tenho uma equipe separada para executar serviços sistemáticos. Então eu vou fazer uma análise de sequenciamento só das minhas não sistemáticas, tá certo? E eu poderia verificar isso só, por exemplo, da mecânica. Eu poderia avaliar que eu quero programar minha equipe de mecânicos, então, e poderia ver até por uma semana o que eu tenho planejado. Eu vou ver tudo que eu tenho do setor de mecânica, ok? Eu não filtro mais nada, eu poderia filtrar por vários campos aqui, mas eu vou partir do princípio que eu quero ver todos os serviços que eu tenho pendente. Podia ver por uma semana determinada, eu vou iniciar filtro. E vou listar tudo que eu tenho de pendente não sistemático. Repara, eu tenho meu exemplo aqui, didático, é simples, com uma base de dados pequena, mas repara, eu tenho coisas que não estão planejadas, eu tenho coisas que já estão planejadas até para a semana passada, e veio nessa ordenação, né, de planejamento. Está me indicando que eu tenho coisas que não estão planejadas, precisa planejar, vem logo na frente, e até coisas que estão planejadas para a semana tal. Repare, existe um botão aqui, esse botão, que vai me definir alguns critérios de ordenação. Então, por exemplo, eu clico aqui e posso escolher entre todos os campos que tem aqui do meu cadastro de ordem de serviço, né? Aqui ele está mostrando que já veio selecionado por semana a ano, por data e depois por hora, nessa sequência. Primeiro vem a semana, então em branco tem prioridade, vem na frente.
vem a semana, depois vem a data e no desempate de data vem a hora. Então vamos supor que eu queira ver por criticidade do meu equipamento, eu procuro aqui onde é que está a criticidade, ou dou duplo clique ou jogo para cá. Então meu campo selecionado primeiro de desempate vai ser a criticidade, ou seja, criticidade 0 vem na frente de 1, que vem na frente de 2, que vem na frente de 3, que vem na frente de 4. 0 é extremamente crítico e 4 é não crítico. Vamos supor que depois o desempate entre as OS de mesma criticidade, eu verifique por prioridade. Tá vendo? Dou clique e vou para frente. E depois eu verifique, por exemplo, por situação, né? Eu posso salvar esses critérios e usar um que eu bem entenda, tá? Que eu bem queira. Ou não, eu vou parar aqui e vou na data de emissão, ou seja, o mais antigo vem na frente. Eu vou só utilizar esses critérios. A partir desse momento, quando ele iniciar essa reordenação, ele vai esquecer o que está aqui e vai, a partir de agora, não vai colocar por semana, nem por data, nem por hora. Ele vai colocar primeiro por criticidade, depois prioridade, depois por data de emissão. Repara, tá aqui. Ele está primeiro por criticidade. Se eu for lá na frente e procurar a criticidade do equipamento, ó, vamos procurar aqui o campo onde é que está a criticidade. Ó, tem alguns itens que estão sem criticidade definida, tá certo? Que não se referem a equipamento, são essas ainda sem equipamento, entendeu? Isso vem na frente que é interessante. Então não vou nem ligar para esses, porque não se refere a equipamento, eu vou expurgar até, tá? Mas reparem que depois eu venho por prioridade. Repare, prioridade, ó, tá? Depois, dentro da criticidade, eu venho por prioridade. Dentro da criticidade, eu venho por prioridade. Olhando mais aqui à frente, repare, eu tenho aqui tudo está na criticidade 1, tá certo? Repare, quando eu clico aqui de novo em ordenação, ele mostra o critério que eu estou, tá? Eu posso estabelecer um novo critério dentro desse critério já estabelecido, basta eu ir sequenciando aqui. Aí esse critério já está estabelecido. Para limpar esse critério, eu tenho que sair da listagem e listar de novo e fazer um novo critério de ordenação. A partir desse momento, qual é a vantagem que eu tenho isso? Eu posso reavaliar qualquer situação. Eu posso dizer o seguinte, esse serviço aqui, que está programado, por exemplo, ele está com prioridade 1. Ele está programado prioridade 1, ele não é tão importante, essa reforma geral. Eu posso mudar para pouco urgente, ele estava como urgente, e posso até dizer que eu ainda não tenho, por exemplo, uma data programada correta. Eu posso dizer que está planejado, paralisei esse serviço, que está planejado para a semana, por exemplo, 41, que eu devo ter condições, ou que muda a situação. Nesse momento, eu estou dentro daquele critério de ordenação. Repare, eu estou replanejando, ele aparece em outra posição, tá? Ele vem numa posição diferente e com isso me ajuda a definir manualmente a ordenação, o sequenciamento de execução de serviço. Bom, essa é uma importante ferramenta, ainda manual. Nós vamos depois mostrar como realizar de forma semi-automática, ou seja, ele já fazer essas alterações de forma ainda que mostre a ferramenta para te facilitar essa arrumação de acordo com os vários critérios e depois a gente vai apresentar vários exemplos sobre isso, ok? Aproveitem essa nova ferramenta, qualquer dúvida entre em contato com a gente, se gostaram do vídeo, curtam ele, se tornem usuários do YouTube aí, se inscrevendo no nosso canal SG Serve, que com mais de 150 vídeos e temos diversas playlists já preparadas
para suas características como usuário. Um grande abraço, até a próxima!